Muito bem, pessoal. Nós estamos chegando aqui com o vídeo das 11. Nós estamos trazendo aquela série, né? Você sabe que todo começo de mês há uma atualização nas previsões de longo prazo. E a gente traz não só o mês novo que entrou, né, na previsão, como os meses anteriores que sofrem atualizações e a gente traz e dá uma explicada para ver o que isso significa, né? Lembrando aí que à noite a gente vai trazer aquele vídeo do acumulado de 45 dias, porque ele não pode deixar de sair. Então lá pelas 6 horas ele vai estar aí no canal, né? Ontem foi o semanal, né? 45 dias semanal, e hoje vai ser o 45 dias acumulado, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o mês de janeiro, é mais uma atualização, e amanhã nós trazemos o último da série, falando sobre o mês de fevereiro, que foi o mês novo que entrou, né? E quando for segunda-feira, a gente traz um falando de todos os meses ao mesmo tempo, sem destacar muita coisa. Assim, cada estado, como a gente faz, né? Quando é só o mês, tá bom? Eu sou o Francisco, esse é o canal Nosso Clima. Aproveita, se inscreve, deixa seu like, né? Tá começando, vai começar a temporada e aqui você fica muito bem informado. Lembrando a você também que é produtor em todo o Brasil, que você pode ter a previsão específica aí para sua propriedade, para sua fazenda, diretamente aqui comigo com as informações mais seguras da meteorologia brasileira que é apresentada aí no YouTube, enfim, que aparece aí. As outras usam muitos modelos nacionais, ou não sei quais são as motivações, eu sei que são bem difíceis, vamos dizer assim, de a pessoa entender, né? Então entre em contato com a gente, beleza? Vamos embora, não vamos perder tempo. Pessoal, claramente, no mês de janeiro, nós temos a região norte muito beneficiada, né? Nós temos a região norte, a região centro-oeste e a região sudeste. Principalmente Minas, né? Espírito Santo e Rio de Janeiro, né? Eu venho falando para vocês que aqui tem uma mancha de água quente se desenvolvendo entre o Espírito Santo e o Rio Grande do Sul, e essa água quente aqui do Oceano Atlântico Sul deve dar uma melhorada na vida do pessoal aqui, né? E aí os modelos estão confirmando essa tendência, né? E aqui no Nordeste a gente tem uma piora. Isso é uma preocupação, porque não é uma grande piora. Já estava assim com um tom, que esse um tom é apenas 15 milímetros a menos, e pode nem ser que aconteça, então pode chover dentro da média. O problema é que a média no Nordeste ela é baixa por natureza, né? Então a gente quer da média para cima, né, para tentar ver se, né, chove mais do que o que normalmente acontece. E aqui na parte norte, nesse mês de janeiro, você tem 2 tons, o que significam 35 milímetros a menos. E aí, quando começa a pré-temporada de chuva na parte norte do Nordeste em janeiro, você já tem o aumento das chuvas nesse mês, você tem aí essa possibilidade de chover menos um pouco, né? E possivelmente pode estar ligado às temperaturas aqui na altura de Salvador até o RN aqui, que elas estão neutras, deixaram de estar mais quentes para ficarem neutras. E também vamos trazer aí o vídeo da Lanina na terça-feira, provavelmente, mostrando que lá no Pacífico ela tem perdido força, não deve dar as cartas esse ano, tá bom? Então vamos lá falar um pouquinho sobre. Aqui no sul deu uma pioradinha no mês de janeiro, mas é muito pouquinho, pessoal. O Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná ficariam 15 milímetros abaixo da média, mas a média nesses 3 estados é muito alta. Para você ter ideia, Rio Grande do Sul é 181, Santa Catarina 190 e Paraná 275 no mês de janeiro. Então 15 milímetros a menos não faz nenhuma diferença. Então nós podemos chamar isso aqui de chuvas dentro do normal. Uma das regiões beneficiadas bastante é a sudeste no mês de janeiro, com São Paulo ficando dentro da média, que esse branco aqui é a média, o norte acima 15 milímetros, Triângulo Mineiro acima com 15 milímetros, a região centro-sul de Minas com 2 tons, ficando 35 milímetros acima, assim como o Rio de Janeiro e como o sul do Espírito Santo, né?
e o restante do Espírito Santo e o norte de Minas ficando com 15 milímetros acima. Somente o nordeste de Minas aqui, ó, bem no extremo nordeste, que ficaria dentro da média ou um pouquinho abaixo aqui, bem na divisa com a Bahia, 15 milímetros também não são muito significativos. O mês de janeiro na região sudeste, São Paulo, tem 254 milímetros de média. Então ficar na média é ótimo. Rio de Janeiro tem 322, ficar com 35 a mais aí, vai para 350, 360. Espírito Santo tem um pouco menos, em janeiro 120, mas ficar aí com 15 a 30 milímetros a mais, joga ele para 150, o que está razoável. Minas com 217 de média para janeiro, você ter aí de 15 a 35 a mais, significa 230 a 270 milímetros no mês de janeiro, principalmente na parte mais ao sul, embora toda ela seja beneficiada. A região centro-oeste também ficaria muito beneficiada, principalmente Goiás e Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul ficaria dentro da média e o sul 15 milímetros abaixo, o que não interfere muito. Janeiro nessa região também é muito chuvoso. Você ter ideia, Mato Grosso do Sul, a média é 243 milímetros, né? Mato Grosso é 280 e Goiás é 240. Então, ficar 15 milímetros acima da média em Goiás, aí passa dos 250, e o Mato Grosso teria mais um mês próximo aos 300 milímetros. Né? Então, é muita chuva para essa região. Chegando na região norte, ela é uma das mais beneficiadas esse ano. Por quê? Porque aqui as médias históricas são altíssimas, né? E aí ela ainda assim está ficando com 1 tom a 2 tons acima da média. Ficar na média aqui, gente, já é muita coisa, né? Mas ela está ficando acima, né? Exceção do Tocantins, que fica dentro da média, grande parte, e o norte fica acima, uns 15 milímetros. Então você tem Amazonas aí, ó, em janeiro, gente, com 310 milímetros. Você ficar entre 15 e 35 significa até 350 milímetros no mês, é muita coisa. Pará finalmente sobe bastante a média em janeiro para 260 milímetros. Você ficar aí com 15 a 35 a mais, você pode, estamos falando aí de 280 até 300 milímetros para o Pará no mês de janeiro. E quando a gente fala dessas duas regiões, mais ou menos a mesma coisa para Rondônia, Acre, a Roraima e Amapá. Claro que Roraima, nessa época, tem uma diferença, porque a chuva deles é mais tarde, né? Então tem uma diferencinha aí. No próximo mês eu vou trazer os 4 estados da região norte aqui. O Tocantins, no mês de janeiro, são 290 milímetros a média. Então você ter a média garantida no mês de janeiro é muita coisa. No norte pode chegar aos 300, né? O ano passado, gente, essa quadra que passou, né, do meio de 23 para o meio de 24, o Tocantins aqui, ó, aparecia nesta cor aqui, com 150 a 200 milímetros abaixo da média. Choveu o que choveu e agora ele está aparecendo dentro da média ou acima, o que é fantástico, tá certo? Quando a gente fala da região nordeste, que é o foco da maior preocupação hoje, a gente observa o seguinte: teríamos um Maranhão aí dentro da média aqui no extremo sul, né, Piauí, a parte central 15 milímetros abaixo e a parte mais ao norte, tanto do Piauí como do Maranhão, com 35 milímetros a menos para o mês de janeiro, né? Bahia mantém uma situação neutra, ou seja, Bahia nem é beneficiada nem é prejudicada. Por quê? Porque esse primeiro tom aqui são 15 milímetros, ele pode nem acontecer, né? Porque como o modelo ele é muito conservador, então normalmente chove mais do que a previsão, vai que chove 15, 20 milímetros a mais, então isso aqui fica dentro do normal, né? E a parte mais prejudicada é o Ceará, o Pernambuco, o Rio Grande do Norte e Paraíba, que ficariam com 35 milímetros a menos. E o que isso significa? Para Maranhão, a média para janeiro é 218 milímetros. Então, assim, tem muita chuva para cair e não vai ser tão menos assim, então normal.
Piauí 205, também dá para levar, principalmente o centro-sul desses estados. A parte norte ainda é um pouquinho de atenção, né? O Ceará, nessa época do ano, é 76 milímetros a média aí para janeiro, né? Então, se ele ficar com 35 a menos, ele fica só com 40. Então, isso é um estado de atenção aí. Na questão do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, o RN aí 70, Paraíba 62 e Pernambuco 89 no sertão desses estados nessa época do ano em janeiro. Eles podem ficar com 35 a menos, ficaria mais ou menos aí com 40, 50 milímetros de previsão de chuva para o mês de janeiro na pré-estação, né? Alagoas e Sergipe, eles têm aí no mês de janeiro 40, 45 milímetros, com 15 a menos, ainda teria uma chuvinha para cair. E a Bahia você tem 100 milímetros lá na região de Irecê e 140 milímetros lá na região do oeste, né, de Barreiras. Então você tem 15 a menos, 100 fica 85, 140 fica 125. Então assim, não é muito preocupante. É preocupante porque você tem 100 milímetros, você torce para quê? Para que aconteça 150, 200, 180, 170, que fique acima da média, né? Sua média é baixa, então você torce para isso. É um problema da Bahia, viu? De todos os estados do Brasil, a Bahia é o estado com menores médias anuais. Tem uma distribuição, tem um fator interessante, uma distribuição em algumas partes da Bahia de chuva quase o ano todo, como o litoral, né? Como o Nordeste, por exemplo, que chove uma época e chove na outra e tal, mas os acumulados são baixíssimos, as médias são baixíssimas. Tem um ano que chove muito, mas tem outros que não, então a média de vocês, com exceção do oeste, que é quase o dobro, né? O oeste baiano, do Rio São Francisco para o oeste, as médias é quase o dobro. Mas com exceção do oeste baiano, a grande região sudoeste, região de Irecê, região norte e mesmo os litorais, a média são baixas de cada mês, né? Você tem aqui Maranhão com 200, 200 e pouco, Piauí, Ceará, no mês de março e abril passa de 200 ou chega próximo, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco também se aproximam, Pernambuco nem tanto. Mas a Bahia, as médias das regiões centrais, elas são abaixo de 100 ou um pouquinho acima, 80, 90, 100, 110. Só para você ter ideia, a região de Irecê. Janeiro 99, fevereiro 67, março 78, abril 38, maio 13, junho 4, julho 4, agosto 2, setembro 3, outubro 23, novembro 78, dezembro 95. O pico da chuva em Irecê é novembro, dezembro e janeiro, com fevereiro e março ali já. E nesses 3 meses é de 100 milímetros, 78, 95 e 99. Não chegando a 100 milímetros. Mas teve um ano aqui que choveu 300 aqui. O ano passado, por exemplo, em alguns lugares chegou a chover isso. Nos meses de janeiro, né, e tal. Então, isso são as exceções. Mas a média dos últimos 30 anos é essa. E esse é um grande problema. Um grande problema que não tem como resolver. Não tem como resolver por quê? É uma situação climática, né? A Bahia ela fica numa região que ela fica no limite das chuvas que vêm do norte, no limite das chuvas que vêm do leste, no limite das chuvas que vêm das ECT e no limite das frentes frias. Ela é o final de todas as chuvas aqui, ó. É o final de todas as chuvas. E tem a questão de relevo, tem uma série de coisas. Então, o que acontece? É um desafio, né? É um desafio. Então, a gente torce para que o ano na Bahia seja acima da média sempre, porque as médias são muito baixas. Então, a chuva na Bahia vai ficar na média. A gente não fica muito animado, porque a média é de 100. Então, no Ceará vai ficar na média, a média é de 200, você já melhora, né? Centro-Oeste vai ficar na média, 300 a média por mês, na maioria das vezes, 280. Chuva demais. Quando diz que vai ficar acima da média no Centro-Oeste, o pessoal já entra
preocupação. Tá entendendo? Esse é o ponto. Por que você acha que o Nordeste está assim com uma previsão mais cabreira no mês de janeiro? Pessoal, basicamente hoje nós temos o seguinte, uma explicação, né? Basicamente passa pelos oceanos, tudo passa pelos oceanos, não tem jeito, né? Ó, o que a gente pode dizer aqui da situação do mês de janeiro no oceano? Vamos ver aqui o Atlântico Sul. Olha, nós temos um Atlântico Norte um pouquinho mais aquecido, né? Lá no norte. E essa faixa aqui, ó, do Rio Grande do Norte até Salvador, ó, e se você tirar uma diagonal, ela vem até o sul da Bahia aqui, ó, com águas neutras e não aquecidas, né? E aí quando a gente olha o Atlântico Norte, você observa, ó, que elas estão mais aquecidas do que aqui nessa parte de baixo. O que acontece? Mesmo elas estando mais aquecidas aqui, significa o seguinte: essa água do centro ela é muito mais quente do que essa água daqui. Isso aqui, o pessoal reclama que o vídeo fica longo, mas, pelo amor de Deus, né? Se você não tiver... Eu trabalho ou faço o meu trabalho para quem quer saber. Para quem quer não sei o quê, não adianta. Não tem como falar essas coisas em 5 minutos. Não tem como. Vocês viram, né? Não contei nenhuma piada, não falei nada. Só estou falando sobre o assunto, né? Então, olha, essa água aqui está bem mais aquecida em relação à média do que aqui, certo? Só que aqui provavelmente vai ser 20 graus. E aqui 28, 30, 29. Então aqui a água é mais quente. A ZCIT, gente, ela acompanha a água mais quente. Então tem horas que a água fica mais quente aqui, ó. Que agora, né, nesse período, ela sobe. Tem horas que ali de janeiro, fevereiro a março, abril, fica mais quente aqui e ela desce, então ela joga a chuva aqui. Então o que está acontecendo aqui, pessoal? Provavelmente, ó, vamos ver aqui essa cena que dá para vocês verem, vocês entenderem direitinho, ó. Provavelmente você tem ela ficando mais aqui, ó, certo? Entrando mais aqui no norte, né? E você tem essa água quente aqui, ó, fazendo com que esses corredores aqui das frentes frias beneficiem a região centro-oeste, sudeste e faça esses corredores aqui, ó. E você não tem El Ninho lá atrapalhando, mas também não tem uma lanina ajudando. Então, o que está acontecendo? Ó, a ZCIT está alimentando a Amazônia, que está se conectando com os corredores das frentes frias que estão subindo, devido a essa água mais quente sobe com mais força e mais frequência e potencializa, porque aqui formam sistemas de baixa pressão que sugam essa umidade, fazendo este movimento, ó, aqui. Então essas regiões ficam com mais chuva, né? São mais beneficiadas. E esta parte que depende dessas ZCIT descer para cá, ó, né? 10 graus, 5 graus aqui, 10 graus, e jogar água aqui, ela está descendo menos, né? Está descendo menos por enquanto. Por isso que aqui está ficando menos beneficiado, né? Quando eu coloco aqui, ó, vou colocar para vocês verem aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, se eu consigo mudar. Pronto. Ó, dá para ver direitinho, ó. Ó lá. Dá para ver claramente que aqui em cima tem chuvas acima do normal. Tá vendo? Ou seja, a atuação mais constante, mais forte da ZCIT, alimentando a região norte, fazendo o quê? O movimento que eu falei. Tá vendo aqui, ó? Entra aqui, se conecta aqui, águas mais aquecidas aqui, suga isso aqui, forma corredores e joga mais chuva aqui. Como ela não está descendo tanto, não está jogando água aqui. Certo? Deu para vocês entenderem o filme? Né? Ó, se a gente colocar aqui essa cena aqui, deixa eu ver. Ó, tá vendo ela aqui, ó, a ZCIT atuando aqui acima do normal, ó, na parte exatamente que eu falei, ó, 5 graus ao norte, ó, e entrando aonde? Na região norte. Essa época era para a gente estar puxando ela mais para o 0 ou 5 graus ao sul, ó, para ela estar atuando aqui. Por isso que aqui está negativo,
porque ela não está presente aqui. Por isso é que está positivo, porque ela está mais presente aqui do que deveria. Esse é o cenário para explicar o momento, certo? Mas significa o seguinte: isso é definitivo? Não. Pode atualizar daqui para lá? Pode. E mesmo assim ela vai descer algumas vezes? Vai. E mesmo assim vai trazer algumas chuvas? Vai. Né? É seca? Não. Isso aqui é levemente abaixo. Né? Fevereiro é o que nós vamos trazer amanhã. Não vou mostrar agora de jeito nenhum. Show de bola! Tamo junto.